na faculdade ainda, eu fiz concurso público para... na época era escrevente, que depois virou analista do TJ. E quando eu saí desse escritório, eu fui para o mestrado em Portugal. Aí passou a ser outra fase da minha vida, porque eu também queria ser professora. Então, para ser professora, um dos pontos principais, o começo, é você realmente fazer o Para mestrado. entrar nessa vida acadêmica, né? Exato. E aí eu fui para Portugal para fazer o mestrado, que foi uma experiência absolutamente incrível, louca também, mas incrível. E tudo é diferente, né? Porque desde o tratamento, os alunos lá, eles vão de terno e gravata para a faculdade. As mulheres vão de terninho, todo mundo muito formal. O tratamento entre professores e alunos, extremamente formal. Os professores, eles chamavam a gente, como alunos, eles chamavam de show doutores, show doutora. Que é tipo senhor doutor, senhora doutora, né? Exatamente. E agora, eu só descobri isso depois de alguns meses lá, né? E eu falava também, show doutor, show doutora. E chamava os professores com esse tratamento extremamente formal, excelentíssimo, senhor, doutor, professor, fulano de tal. E isso, de certa maneira, a gente entra em contato com um certo formalismo, que é muito bom também no direito, as tradições, e muito aprendizado desse direito comparado, porque a gente teve que fazer todo um estudo do direito brasileiro comparado com o de Portugal e também da União Europeia todo, né? Então, realmente foi um momento de grande crescimento. Quando eu voltei, quando eu estava lá ainda para voltar, recebi a notícia de que eu estaria para ser chamada. Então, quando eu voltei para assumir esse cargo no tribunal. De analista. Na época era escrevente, mas que se tornou analista, né? Mas, sinceramente, os primeiros meses foram bem difíceis para mim, porque era uma situação que a gente, na época, para aprender o cartório, né, para aprender as funções do cartório, eu comecei numerando folhas. Então, eu tinha acabado de chegar do mestrado e estava ali numerando folhas. Eu disse, não tenho problema nenhum com isso. Só que a minha mente, ela prefere 1000 vezes um desafio de coisas loucas. Assim. Atualmente tem outra programação, né? Outra programação. Então, assim, quando eu começava na página 2, ela entrava num automático, assim. Literalmente, eu viajava. Então, eu fazia da 2 até a 50, ainda na 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Então, eu tinha que, às vezes, repetir as numerações diversas vezes para poder sair certo. Então, esse tipo de atividade manual e quase que automática, por assim dizer, eu realmente não me adequei. E essa é outra razão pela qual eu também sou super fã do processo eletrônico. Porque naquela época, um processo que era dado entrada com 1000 folhas, os funcionários tinham que fazer isso manualmente. Às vezes até estagiário, né? Muitos estagiários ficavam fazendo isso. Hoje, você vê como o processo eletrônico, a inovação, a tecnologia, ela ajuda o ser humano. Você entra, já sai tudo numerado. Não tem aquela demora de distribuição, autuação, distribuição de 6 meses num processo. Né? Tudo você consegue autuar, distribuir tudo no mesmo dia. Tipo, eu lembro de um processo, aquela recuperação judicial do Grupo João Lira. Eu sei. Que corria em Coruripe. Eu sei. Uma vez eu fui lá ver um processo meu, eles tiveram que abrir uma sala para colocar o processo físico daquela RJ dentro. E às vezes aí designaram os servidores para ficar tomando conta só daquele processo, né? E às vezes você chegava, tinha advogado de outro estado sentado dentro daquela sala lá, como se fosse outra vara, mas não era, né? Era só uma extensão da vara. E o advogado manuseando autos físicos ainda, quer dizer, um processo monstro. Monstro. Né, que envolvia unidades industriais aí do Brasil inteiro, né? Que o cara tinha aqui, Minas, São Paulo e tal. E era gigante, tudo físico, né? Era surreal, realmente. Surreal. Então, a nossa realidade, nesse começo, era de muita dificuldade por conta de uma série das próprias características da época. Interior também, né, Lavindo? Tem um processo lá em Água Branca, ó. Que eu adoro Água Branca, por sinal, viu? Adoro Água Branca. Fantástico. Aí tem que ir lá pra tirar cópia, né? Eu ia para as audiências na época,
por conta do banco, do grupo econômico que eu atuava. Então, assim, a audiência era 8 horas da manhã em Água Branca. Então eu saí daqui 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, para estar em Água Branca, em Delmiro Gouveia, Arapiraca, tem que sair logo cedo. Aí você chegava lá, você não tinha como ligar antes, né? Ó, vai ter mesmo hoje, porque você ligava na véspera, aí o pessoal dizia vai. Aí no dia, você não tinha como ligar. Aí quando abriu o fórum de 7 horas, eles decidiam que, tipo, o juiz não veio, o conciliador tá doente, o juiz tá doente, não sei o quê, não vai ter audiência. Mas você só descobria quando chegava lá, de 6h30, 7 horas da manhã. E aí dizia, não vai ter. Aí, puxa, pra você voltar 3 horas. Foi por isso que eu me compadeci muito dos advogados do interior. Nessa minha campanha ao quinto, realmente eu criei muita identificação, porque eu rodei muito o interior no começo da minha advocacia, indo para as audiências não tendo, indo para os atos, para ver uma folha no processo, porque o fórum de lá, você lembra que no começo o pessoal não dava nenhuma informação por telefone? Então, se tivesse movimentação, você tinha que ir. Tem que ir lá. Pra ver se teve uma folha a mais no processo, era você que tinha que visualizar lá. Então, isso tudo, eu acho que foi ultrapassado para essa jovem advocacia, para os novos advogados. As dificuldades, elas se transformaram em outras, né? Existem mercado, né? Mercado, captação, valor de honorário, precificação, a clientela exatamente. querendo matar a gente aí, pagando pouco. Pagando pouco, exatamente. E demandando muito, né? Demandando muito. A tal ponto que eu cheguei num estágio hoje, Cleto, que o pessoal diz, eu não cobro consulta, Eu não tenho condição de não cobrar consulta. Porque o recurso do advogado é o tempo. Como é que a gente passa? A minha primeira, se for uma demanda de família, a minha primeira reunião, no mínimo 3 horas. Porque a pessoa tem uma necessidade, tem dores ali, vai contar a história de uma vida. E é o que eu costumo dizer, como é que a gente vai resolver um problema, um conflito que dura ali 5, 10 anos em 20 minutos de uma audiência? Como é que a gente faz uma primeira reunião com o cliente para saber o que está acontecendo se a gente só passa meia hora com ele? A gente não vai entender nada. A gente não vai conseguir realmente entender as dores e tentar escolher o método mais adequado para solucionar aquele conflito, porque nós não somos fast foods emocionais, né? O judiciário não é, os advogados não são, de a gente poder comer rápido ali, produzir uma refeição rápida, comer rápido, ou um drive-thru, né? Tipo, você passa, pega a solução e vai embora. Não somos abatedouros de emoções.